O brasileiro ele tem memória curta, né? Muitas vezes a memória dele não lembra nem em quem ele votou, não lembra de muitas coisas que aconteceram no Brasil. E o Felipe Moura Brasil, eu nem me lembrava que ele já trabalhou na Veja. Eu acho que vocês conhecem o Felipe Moura Brasil e do Antagonista. Então eu nem lembrava. E vou mostrar para vocês uma matéria antiga aqui, uma matéria bem antiga, de 8 anos atrás, que ele fez lá na Veja, quando a Veja ainda falava muitas verdades, mostrava muita coisa que interessava realmente a população. Mas hoje parece que eu vejo que a Veja deu uma, eu vejo que a Veja deu uma mudada, né? Então é isso que acontece. Memória curta. Falando de memória curta, tem pessoas que somem da política, né? Que a gente não sabe o que acontece e de repente querem ressuscitar essas pessoas. Uma pessoa que está sendo ressuscitada pela mídia agora e está dando espaço é o Aécio Neves. Estava apagadinho, praticamente morto na política. E estão tentando ressuscitar o Aécio Neves aí. Então, a política tem essas nuances, né? A gente esquece de algumas coisas que aconteceram. Alguns políticos que estão morrendo de repente querem trazer novamente. Muita coisa acontecendo. Tem gente que realmente tem coragem. Vou mostrar para vocês aqui também a Jojo Todinho num grande problema com o PT, mas ela não está arregando. Muita coisa acontecendo, né? E o medo do STF, tem muita coisa acontecendo aqui que eu quero falar com você hoje. Então, você que gosta das pautas da direita, então aqui é o seu lugar. É o canal certo para você ouvir algumas coisas aqui e a gente aprender sobre política. Meu nome é Denis Gonçalves, eu digo sempre aqui, né? Sou conservador, de direita, cristão e estou aqui lutando para mostrar para mais pessoas que nós precisamos abrir os nossos olhos para que o Brasil não caia, não continue, cair já caiu, né? Nas mãos do PT, dos comunistas e dos socialistas, e tudo está caminhando para ser dominado. E a gente tem que lutar para expor as nossas ideias, né? O debate de ideias, trazer uma outra vertente, né? Porque não pode ficar somente um governo no poder. Não pode. Eu não sou de acordo que fique um governo só no poder. Tem que existir outras pessoas, mentes novas, né? Uma alternância de poder, com ideias boas. Agora fica aí a esquerda a vida toda com o mesmo pensamento, trazendo o Lula a vida inteira no jogo político, dominando. Porque falar que Dilma governou é difícil, porque o Lula é o cérebro do PT. Isso a gente tem que falar. Então vamos sem enrolar aqui, já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar, ó. Curtir, compartilhar e se inscrever e comentar também, tá? Vou trazer para vocês aqui uma matéria antiga da Veja. Antigamente, Lula se comparava a Jesus Cristo. Foi assim, por exemplo, em julho de 2010, em ato oficial de campanha em Garanhuns, no Pernambuco. Uma frase dele ficou famosa na ocasião e eu consegui localizar o discurso, o vídeo em que ele a disse. Presta atenção. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei, e eu pudesse tirar a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo, e portanto estraçalhado de horror. Na comparação, Lula ora se colocava acima de Jesus Cristo, como nesse caso do corpo mais estraçalhado, ora, no auge da humildade a que chega Lula, se colocava imediatamente abaixo de Jesus, mas acima, claro, de todos os brasileiros. Foi assim, por exemplo, em setembro de 2016, após ser acusado de comandante máximo do Petrolão pelo Ministério Público Federal. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas isso, como eu disse lá no começo, foi antigamente. Agora que Lula é réu em 5 processos, acusado de ter praticado crimes 234 vezes, Lula se acha Deus. Foi assim, por exemplo, nesse mês de março de 2017, em seu depoimento ao juiz Ricardo Leite, em Brasília, sobre a acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró.
Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome, João. Mas a Bíblia, claro, não faz menção a Lula. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, a menção é a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Enquanto petistas presos, os parceiros de Lula, José Dirceu, Renato Duque, João Vacari Neto, Antônio Palocci, parecem ter ignorado outro mandamento, o não furtarás, Lula aparentemente quer ser amado sobre todas as coisas, isto é, acima de todas as coisas, pelo que restou da sua base eleitoral. Sobre a verdade, sobre a ética, sobre a moral, sobre a lei. Matéria antiga, né? 8 anos atrás, essa matéria da Veja aí, mostrando o perfil do Lula e tantos e tantos crimes, né? A turma toda ali, petista envolvida em corrupção, lavagem de dinheiro, delações premiadas, tanta coisa que aconteceu. E infelizmente a população acha que é a alma mais honesta do mundo. Infelizmente, muita gente achando que é a alma mais honesta do mundo com tantas provas. Foi julgado, condenado, foi lá, aumentou a pena, aí de repente viram, foi julgado no lugar errado, vamos anular tudo, soltar todo mundo, vamos fazer com que ele vire presidente novamente, vamos fazer isso? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eu tenho que buscar a memória de vocês para que vocês lembrem, né, que foi isso que aconteceu. Não foi que ele foi inocentado, não. Ele foi solto por o tribunal não ser o tribunal correto. Assim foi o entendimento que tiveram, né? Eu vou trazer para vocês aqui agora uma matéria também do 360 Diário que mostra que a Jojo Todinho tá num imbróglio, né? Tá no olho do furacão com o PT. E eu vou mostrar para vocês aqui a matéria do 360 Diário. Olha só. A Jojo Todinho, ela rejeita acordo com o PT em processo no qual afirma que partido ofereceu dinheiro para apoiar Lula em 2022. E a Jojo Todinho, ela não arregou, não. Tentaram fazer um acordo, ela falou que não, e eu vou ler a matéria para vocês aqui. A matéria diz o seguinte: a cantora Jojo Todinho rechaçou uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de silenciá-la com um acordo durante a audiência na 28ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, na quinta-feira, em um processo onde ela denuncia que o partido ofereceu R$1,5 milhão para que apoiasse a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência em 2022, conforme revelou em novembro passado no podcast Conversa Paralela, da Brasil Paralela, alegando ainda que outros artistas teriam sido comprados pelo PT para declarar apoio político público, né? O partido, em uma manobra para abafar o caso, propôs que Jojo Todinho gravasse um vídeo de retratação, negando as acusações, mas a artista rejeitou veementemente a proposta, classificando a ação como uma tentativa de intimidação judicial e apresentou uma contraproposta que também foi recusada, levando o Ministério Público a pedir vista do processo para análise, enquanto o PT, acusado, insiste que as contas de campanha aprovadas pelo TSE isentam-no das graves acusações de compra de apoio. Ela é corajosa, né? Muito corajosa em fazer isso aí. E contra o PT, um partido que a gente sabe aí que é complicado se levantar, ainda mais hoje, né? Com o judiciário tão alinhado ao PT. Então, ela está no olho do furacão, ela está ali entrando em uma situação, no mínimo, perigosa, né? No mínimo, perigosa, se colocando numa situação dessa
contra políticos poderosos como ali do PT e contra o partido, hoje o partido mais poderoso do Brasil em termos de grana, né? Então, doidinha ela tá entrando por um lado aí muito perigoso. Mas, parabéns para a coragem dela, ela não se vender e ela não se intimidar, né? O Brasil precisa de pessoas corajosas. E quando eu falei para vocês que a política traz algumas pessoas de volta, a mídia tenta trazer, esse camaradinho aqui, ó, ele estava esquecido pela mídia. Eu já disse isso aqui no canal, votei nele no passado e me arrependo muito de ter votado nele, porque mostrou que é um cara complicado de confiar, né? O Aécio Neves aí é muito complicado de confiar nele. E a matéria aqui mostra, fala, né, a matéria de Conexão Política fala, a imprensa passa a dar espaço a Aécio Neves como espécie de porta-voz do enterro da anistia. Estão trazendo ele, né, para o jogo político ali, os interesses da esquerda, porque o que o Aécio está fazendo aí só interessa a esquerda, a direita não interessa isso aí que o Aécio está fazendo, não. Vamos colocar aqui o Aécio falando para vocês? A anistia, como querem alguns, ela pode até ter votos no Congresso, né? Não é impossível que tenha, mas ela já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Colocar o Congresso novamente em confronto com o Supremo Tribunal Federal vai atender aos dois extremos. Interessa só aqueles que surfam de alguma forma nessa agenda da polarização. Por isso, ficou claro, e o deputado Paulinho disse isso com todas as letras, não se trata mais de anistia. Anistia é inconstitucional. Vamos tratar a partir de agora da dosimetria das penas. Porque muitos brasileiros, de um lado e de outro, consideram exageradas algumas das penas que ali foram dadas. Então, ao irmos por esse caminho, com certeza não vamos agradar a todos, né? O deputado Paulinho não vai agradar a todos com o seu relatório, o que já é uma boa notícia, né? E nós vamos construir algo que permita que aqueles que ainda estão cumprindo pena possam ser liberados das suas penas a partir do abrandamento de algumas delas, mas não serão anistiados, continuarão tendo a sua condenação registrada. E o objetivo não é atender aos líderes, não é atender aos financiadores, aos elaboradores dessa tentativa de golpe, mas, sobretudo, essa grande massa de manobra que está pagando um preço ainda alto. O objetivo final não é que nós falamos apenas e defendemos as nossas posições. Construímos um texto ao centro que permita, e aí a questão essencial, Rafael, que o Brasil toque a sua agenda. Nós estamos com a agenda do imposto de renda paralisada, da segurança pública paralisada, da educação paralisada, porque o Brasil vive essa polarização inculta, atrasada, radical, que não serve aos interesses do Brasil, só ao dos extremos. E essa é uma boa oportunidade para nós superarmos essa agenda. Mas sabe o que acontece, a polarização? Antes não tinha polarização, porque só existia o governo do PT e o PSDB que a gente descobriu que era o mesmo. Então não havia essa polarização tão grande, porque só existia eles. E as redes sociais, elas vieram para mostrar que pessoas como o Aécio são do sistema, são pessoas que foram envolvidas em problemáticas muito grandes, que inclusive foi anistiado, né? Teve ali condenações que foram, vamos dizer assim, tá aí no jogo político, não precisa dizer mais nada, né? E tem a última matéria de hoje que nós vamos trazer, essa aqui, ó, impasses jurídicos. O que eu falei? Lá atrás, quando eu falei para vocês, medo do STF. Atrasam divulgação de provas de Tagliaferro sobre Moraes, ó. Impasses jurídicos e medo do STF atrasam divulgação de provas de Tagliaferro sobre Moraes. Gente, o negócio é sério. Tudo que se diz, tudo se está em volta do STF. O STF tem que ver se o STF pode, se ele deixa, se é possível que o STF entenda que é constitucional. Tudo hoje gera em torno do STF e está ficando complicado, porque estão ficando com medo, estão ficando acuados com medo do STF. Vamos lá, matéria aqui, impasses jurídicos e medo do STF atrasam divulgação de provas de Tagliaferro sobre Moraes. Matéria do Gazeta do Povo, gosto de citar a fonte para vocês,
para que vocês vejam de onde que eu estou trazendo essas informações. A divulgação das provas sobre as denúncias feitas no Senado pelo perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, está emperrada há cerca de 2 semanas, em 3 de setembro. Ele compareceu à Comissão de Segurança Pública e relatou perseguições políticas e ao menos uma fraude em processos conduzidos pelo ministro. Mas os 149 documentos entregues pelo relator não foram divulgados na íntegra, porque envolvem investigações sobre sigilo, e os parlamentares admitem receio de tornarem alvos do STF caso liberem o material. Parecer jurídico trava a divulgação completa das provas, um parecer da Advocacia do Senado, ligada diretamente ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, destacou que não é possível tornar os arquivos públicos, porque eles apresentam origem, natureza e conteúdo heterogêneo, não havendo como a advocacia testar de forma segura e categórica de cada um deles está ou não submetido ao regime de sigilo legal, processual ou judicial. Sabe-se, porém, que tais documentos fazem parte de inquéritos instaurados no Supremo Tribunal Federal. É possível afirmar que a documentação apresentada é parte de natureza sigilosa em investigações em curso e deve ser tratada com a máxima cautela, afirma o parecer. Ou seja, como boa parte dos inquéritos sobre relatoria de Alexandre de Moraes ainda tramita em sigilo, a divulgação integral poderia colocar o Senado em rota de colisão direta com o STF. Vamos falar a verdade. É um Senado acovardado, cagão, que só serve para levar o nosso dinheiro, porque não estou vendo resultado. Medo. Câmara dos Deputados acovardada. Somente medo. Tem uma palavra feia, né? Medorreia. Está numa medorreia terrível. Senado acovardado, Câmara acovardada. Ficou o Senado e a Câmara ali sem poder nenhum, e hoje existe um poder que comanda o Brasil, que é unificado, né? Que é executivo e judiciário. Então tá aí. Impasses jurídicos e medo do STF atrasam divulgação de provas de Tagliaferro sobre Moraes. Pois é, medo é a palavra. Matéria da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.